Olá pessoal da TV GC, voltamos com mais uma edição do Boteco do GC e hoje recebendo o comandante da Polícia Ambiental aqui de São Miguel do Oeste, Everton Roncalli. Tudo bem, Everton? Tudo bem, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Bacana, vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer mais sobre o Everton. Primeiramente, a pergunta tradicional, é natural da onde? Então, eu sou gaúcho, né, Marcelo? Sou gaúcho lá do Rio Grande do Sul, de Planalto, né, mas já há 30 anos já morando no estado de Santa Catarina, especificamente em Guaraciaba. Mas vim lá da terra dos gaúchos. Quantos anos em Guaraciaba? 30 anos já. 30 anos. Tá com uma boa estrada já. É, uma estradinha longa, né? Eu não vou dizer com quantos anos que eu vim de lá, né? Aí fica tudo certo. Vou manter só o tempo de Guaraciaba, né, Marcelo? Pois é, e você, quando tua família chegou pra cá, vocês moram na cidade mesmo? Isso, foram morar na cidade? Na cidade de Guaraciaba. E como é que é a tua família, por parte de pais? Né? A minha família é muito humilde, né, Marcelo? Uhum. Então, a gente, no Rio Grande do Sul, éramos agricultores, né? Eu não peguei muito essa fase, mas acompanhei alguma coisa, né, da agricultura. Por isso que eu tenho um respeito muito grande, inclusive, por esse pessoal que trabalha, né, que labuta na agricultura. Tem uma raiz muito forte, tanto dos meus pais, quanto do meu sogro, minha sogra também, né, dos meus parentes, né, demais parentes. Tem essa origem que advém da agricultura, né? Então, vindo para cá, para Santa Catarina, meu pai, que hoje é falecido, né, infelizmente. Como é que era o nome dele? Nelson Roncalli. Passou a trabalhar aí na área de construção civil, né? Era pedreiro. Então, mudou lá, veio para Santa Catarina em busca de algo diferente, né? Pela dificuldade que se tinha já na época lá no Rio Grande do Sul. Então, viemos para cá na busca dessa melhora, vamos assim dizer. E como é que o Everton conheceu a Polícia Militar? Olha, algumas coisas, eu sempre penso assim, né, Marcelo, elas acontecem porque elas têm que acontecer. Eu costumo dizer assim que o futuro pertence a Deus, né? O a Deus pertence ao nosso futuro. Obviamente que nós sempre temos que estar prontos, né, para algumas situações. Então, aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades, justamente. Então, eu sempre tive em mente, assim, depois quando adolescente, a vontade de servir no Exército, né, na época de prestar o serviço militar, eu tinha essa vontade. Na época pelo excesso, né, de pessoas, de voluntários, eu acabei sendo dispensado. Até fiquei frustrado na época, mas vejo que as coisas elas não acontecem por acaso, né? Logo depois surgiu então um convite, eu digo convite porque eu, através de um amigo, um conhecido meu que já era policial militar na época, ele me procurou e disse, tem um concurso aberto para a Polícia Militar, né, e a gente está convidando pessoas que a gente entende que tem um perfil, né, para trabalhar na polícia, pessoas boa índole, que tem uma, né, de seriedade e tal. E de fato eu nunca tinha pensado em trabalhar na Polícia Militar. E de fato peguei aqueles documentos que eu precisava ali para fazer a inscrição, fiz a inscrição, né, e tive um tempo razoável para poder estudar, me dediquei bastante e acabei passando. Então, quando me viu, estava servindo na Polícia Militar de Santa Catarina, uma coisa que de fato eu não esperava. Então, foi assim que aconteceu o meu ingresso na Polícia Militar. Agradecido ao amigo? Agradecido ao amigo, né? Quem que é ele? O Paulo Meneghini. Paulo Meneghini foi que fez o... Porque na época, né, Marcelo, a gente jogava futebol. No tempo que eu joguei no Beto Filho, por vários anos, ele era o treinador. Então a gente tinha uma amizade muito forte. E aí ele veio lá e me convidou e tal. Disse, vamos ver esse negócio aí, como é que funciona, né? E graças a Deus consegui ser aprovado já naquele primeiro concurso e não me arrependo em nenhum momento, assim, muito pelo contrário, né? Muita felicidade obtive dentro da Polícia Militar. Qual que é a tua patente hoje? Hoje eu sou capitão. Então, é assim, né, Marcelo? Eu ingressei como soldado da Polícia Militar, eu fiquei 10 anos como praça, que a gente chama, né? E aí, 10 anos depois, ou quase 11, foi que eu fiz um novo concurso público daí para ingressar na carreira dos oficiais. Aí como segundo tenente, primeiro tenente, agora capitão, se Deus quiser, major, e vamos ver o que acontece no futuro. Pois é, e o Nelson lá atrás, teria orgulho do filho? Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida. Meu pai era que me motivava, né? Desde quando eu ingressei na Polícia Militar, eu ainda não tinha a faculdade. Né? E ele queria muito que eu fizesse, mas na verdade não tinha condições de bancar, de me ajudar. Né? Então, quando eu ingressei na Polícia Militar, né, solteiro, então um salário que eu conseguia pagar uma faculdade. Ele me incentivou, ele disse, aproveita e faz, porque nem todos conseguem, é um momento que tu consegue pagar, porque eu não ia conseguir, então faz uma faculdade. Foi aí que eu resolvi lá em 2002, né, já com uma certa idade, ingressar no curso de Direito.
Chegaram no meio daquela gurizada lá. Isso, apesar que ainda tinham as pessoas mais velhas, mas o perfil era, né, de pessoas mais novas, onde os pais conseguiam bancar a sua faculdade logo depois de concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né? No meu caso era um pouco diferente, mas graças a Deus consegui completar a graduação em Direito, que foi o que me oportunizou, na verdade, a prestar o concurso depois para o CFO, para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Né? Carreira boa até aqui. Carreira boa, assim, sofrida, né, Marcelo? Sofrida, mas gratificante, porque eu acho, né, eu explico para as pessoas, porque quando você, isso serve para diversas profissões, quando você enxerga alguém, alguma profissão, algum profissional, algum empresário, você só enxerga aquele momento, né? Dificilmente você para analisar a trajetória dessa pessoa, o que passou. Então eu, como falei, de uma dificuldade muito grande desde a infância, me estudar, depois ter que pagar uma faculdade. É engraçado que eu trabalhava em Anchieta, morava em São Miguel, e trabalhava em Anchieta, morava em Guaraciaba e estudava em São Miguel. Então imagina a logística que dava para me organizar nisso aí. Então já teve toda essa dificuldade. Depois de formado, né, você tem uma graduação e aí o que fazer? Aí que vem talvez a pior parte, que foi me preparar, né? Decidir que concurso eu quero fazer, o que eu quero seguir e me preparar. Então foram horas e horas de estudos. E eu digo assim, quando eu ingressei no CFO, eu fazia primeiro o curso semanal todos os dias, sábado o dia todo, domingo até meio-dia. Antes da prova do CFO, eu passei diversos dias estudando 10, 12, 14 horas por dia. Né? Isso ninguém enxerga, mas tudo bem. Né? Então, eu digo, essa dificuldade que eu acho que me dá um prazer maior ainda de trabalhar, da conquista, de saber de onde a gente veio, a dificuldade que teve para chegar. Eu costumo dizer que quem olha de fora sempre acha bonito, né? Acha bonito, né? E de fato é bonito, mas a dificuldade de cada um que tem para chegar, talvez aonde chegou, né? Então, essa história é bacana porque dá orgulho, né? Dá orgulho, passa um filme na cabeça cada vez que conta essa história, então a gente sabe todas as dificuldades que teve. Lá da infância, de ter que andar 10 km por dia para ir para um colégio, né? Sem nenhuma mochila, levando material escolar numa sacolinha plástica, então é um negócio fantástico, assim. Então, com muito orgulho que a gente vive essa história até o presente momento. Pois é, como é que era o Everton na escola? Então, tem algumas coisas que não dá para contar, né? Eu acho que tempo de aluno, tem uma brincadeira que a gente faz na própria Polícia Militar, né? Que nós temos, às vezes em quando a gente volta para uma cadeira escolar, desde um curso de aperfeiçoamento até aquele curso que você vai fazer lá no final para você ser promovido a coronel, né? Voltando para o banco escolar, você volta a ser aluno, né? E o aluno, parece que ele traz aquele perfil que todos têm, né? Então a gente sempre foi nunca fui assim um grande estudioso, né? Esforçado, mas muita bagunça, né? Isso não podia deixar de ser, né? Então diversos amigos aí que também não eram eram agitados, né? Então, às vezes dava uma estressada nos professores, né? Hoje eu me coloco no lugar dos professores, mas imagino que na época eles sofreram um pouco com nós também, né, Marcelo? Pois às vezes o perfil do aluno é importante, né? A questão da dedicação, mas às vezes só a dedicação não basta, às vezes esse perfil mais extrovertido, ele te ajuda depois no mercado de trabalho, né? Porque você tem relação com pessoas e quando você é muito tímido, às vezes você pode ser um bom aluno na teoria, mas se você não souber se relacionar com as pessoas, você não vai para frente. Então, às vezes, esse lado extrovertido, ele também te ajuda depois. Facilita, né, Marcelo? Facilita. Eu vou confessar que eu me considero tímido, né? E já fui muito mais tímido. Eu acho que o que me deixou um pouco mais sociável assim, foi a Polícia Militar, especialmente depois que a gente assumiu o comando. O oficial da Polícia Militar hoje ele sai da academia, ele já é submetido a diversas situações que você precisa aprender a falar, se relacionar, se defender, argumentar, enfim. Desde você comandar uma tropa, né? A tropa ela questiona, ela quer saber, você tem que, não é só mandar, é comandar, é convencer eles o porquê de fazer. Então exige muito, eu acho que isso me amadureceu, né? Eu acho que evolui muito assim, mas ainda me considero tímido e vamos a cada dia aprendendo, são desafios, né? Sempre, né? E vamos evoluindo. E como é que é o comandante Everton? Olha, Marcelo, me considero, acho que todos se consideram assim, né? Mas eu me considero muito justo, né? Muito justo. Tem um ditado que a gente usa na Polícia Militar,
É fácil você ser bom, é mais fácil ainda você ser ruim. O difícil é você ser justo. Então a linha da justiça que é a mais difícil. Eu sempre tentei primar por esse caminho, o da justiça. Quando for possível ajudar de qualquer maneira, um subordinado, um comandado, eu faço. Quando eu preciso dizer um não, eu digo, obviamente argumentando, dizendo por quê. Porque nós estamos gestionando pessoas e você tem essa responsabilidade. Mas eu me considero assim muito tranquilo, muito acessível, né? Não só para os comandados, mas o público como um todo. Até as pessoas às vezes me procuram, desculpa até te procurar assim fora do trabalho, ou me mandam uma mensagem e tal. Não, muito tranquilo, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição para ajudar. Então, eu considero um comandante assim, primeiro justo, né? Porque é a linha que a gente tenta seguir, mas acima disso muito acessível, assim, de uma simplicidade muito grande. Né, Ouvir, né? Ouvir bastante, sem dúvida alguma. Acho que antes de você determinar alguma coisa, você tem que ouvir, entender, e aí sim você determinar algumas coisas que tem que ser feitas. E o que é mais difícil, Everton, comandar numa tropa assim? Qual que é a parte mais difícil de ser o comandante? Eu acho que não diria o mais difícil, mas eu acho que a preponderante, você tem que dar o exemplo, né, Marcelo? Nós já tivemos outros tempos, né, e a gente percebe em algumas outras situações, de você mandar, como eu falei, mandar é fácil, o difícil é comandar. E o comandar é você mandar junto, né? E para você poder mandar junto, para você ter esse respaldo, eu acho que o mais importante é você ter o respaldo da tropa, é você ter essa simplicidade, essa humildade, é saber ouvir, ser justo. Então o comandado ele tem que entender quando ele ouve o sim, ele tem que entender quando ele ouve o não, o porquê, que aquilo não é uma vontade, uma vaidade do comandante, mas quando ele ouve um não é porque aquilo de fato não pode acontecer, ao menos na visão daquele que está gestionando essas pessoas do comandante. Então o mais difícil é você criar essa confiança, né, Marcelo? Muitas vezes os comandados eles não estão sempre contigo, eles estão, né, representando a sua instituição, seja a Polícia Militar Ambiental, seja a Polícia Militar, seja qualquer instituição. Eles estão representando essa instituição e estão fora do alcance dos teus olhos. E você tem que ter essa confiança neles e eles a confiança em você. Então, uma dificuldade ou alguma coisa que precisa acontecer é ter essa contrapartida, essa confiança que eles precisam ter em mim, né, e eu preciso ter neles. Então, é uma relação, não é tão simples. Eu sempre digo assim, gestionar pessoas não é um papel fácil. Não. Quem trabalha com isso... Diversas personalidades, cada um com o seu perfil, cada um com os seus problemas, né, de sentimento, enfim, diversas situações. Vida particular, né? Que é difícil separar, né? Difícil separar. Então acaba se misturando e você tem que saber fazer essa filtragem, né, e em cima disso você determinar alguma situação. Então não é tarefa fácil. São quantos comandados aqui em São Miguel? Aqui nós estamos com 20 policiais. E a região da abrangência, quantos municípios? 32 municípios, né? Uma área muito grande, então aqui é muito extenso. Por isso que a demanda ela acaba sendo grande e a razão também da quantidade de municípios que nós atendemos. E assim, tem bastante ocorrência? Bastante coisa, né, Marcelo? Qual que é a principal assim, que costuma ter? Hoje, o que a gente mais atende é a parte relacionada à vegetação, né? Derrubada, Corte, vegetação, né? A intervenção em área de preservação permanente, o transporte, o depósito. Associado, claro, à questão de fauna, né? Animais, seja caça, seja cativeiro, Porque seja é uma comércio. região que as pessoas costumam caçar bastante. É cultural, né? Aqui, por muito tempo, essa cultura ela sempre existiu, hoje muito menos. A gente está trabalhando para que isso diminua cada vez mais. Então, o que mais atende hoje é fauna, flora, poluição, enfim, que são diversas situações que as pessoas nem imaginam que nós atendemos, né? De loteamento, a poluição, a descarte de resíduo, enfim, é uma quantidade muito grande. Sabe o que fico mais assim, como conversar com aquele senhor, às vezes, que passou a vida toda fazendo aquilo e agora, porque tem a legislação, você tem que convencer ele a não praticar aquilo? Essa é uma das grandes dificuldades, né, Marcelo? Você hoje mudar culturas, né? E a cultura aí não só da caça, diversas culturas, né? E eu sempre me coloco no lugar... queimas, né? Todas elas. Eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas, Marcelo. Eu sempre penso assim, meu pai, meu avô, meu bisavô... Faziam isso. São pessoas que faziam
e não faziam para ganhar dinheiro, faziam por uma questão de sobrevivência, ou seja, você tinha que desmatar determinada área para poder produzir, a questão de subsistência da família. Então nem queriam fazer, mas eram obrigados a fazer com instrumentos muito mais primitivos, né? Não se compara hoje. E aí hoje você chega para essa pessoa e diz, não, essa área não pode. Aí para ele isso é uma situação que é difícil de entender, né? Então talvez essa seja uma das grandes dificuldades do nosso trabalho hoje, essa conscientização. Então por isso é mais fácil, por exemplo, você conscientizar uma criança, mudar o hábito dela ou direcionar, do que trabalhar com uma pessoa que já tem seus traços culturais, sua história toda por trás. Algo que eu percebo assim bastante, eu lembro quando eu era criança caminhava, por exemplo, numa BR, né, 163, a quantidade de lixo que se encontrava na beira da estrada. Hoje ainda se encontra, mas se encontra muito menos. Então isso já é um reflexo de toda uma conscientização criada por trás disso, né? Eu acredito que sim, né, Marcelo? Nós evoluímos muito, né? Se nós pegarmos a história da Polícia Militar Ambiental aqui na região, né, chegou aqui em 98, então vai fazer 21 anos, a visão que se tinha na época e a visão que se tem hoje é muito diferente. Então ela era vista como alguém que veio para prejudicar, para evitar a questão da produção, um monte de situações. Hoje ela é vista como um parceiro por alguns. Então isso é reflexo de um trabalho que foi feito e que está tendo resultado, inclusive nesse que você citou. Mas claro que, a meu ver, talvez pudesse ser um processo mais acelerado de resultados mais imediatos. Vocês fazem algum trabalho também relacionado com crianças, comunidade, né? Perfeitamente. Quando nós, no início da Polícia Militar Ambiental, e eu não digo nem só na região, mas no estado, ela era um trabalho muito voltado à questão de repressão, de fiscalização. E com o passar do tempo, né, ela percebeu que ela precisava trabalhar a parte preventiva, orientativa, de conscientização, de educação, e passou-se dessa forma a trabalhar especialmente com crianças, mas não exclusivamente com crianças. Então, com o público adulto também, tentamos trabalhar muito forte a questão dos agricultores, que na nossa região aqui do Extremo Oeste é o que mais predomina, o que mais a gente encontra. Então, associar todas essas situações de orientação de prevenção, para cada vez diminuir mais os impactos, né, as consequências. Pois é, e quando o Everton não está lá na polícia, já que é o refúgio do Everton? Então, hoje, na função que eu exerço, Marcelo, eu confesso que ela exige muito, né? Então, muitas vezes mesmo de folga, de manhã, à noite, final de semana, eu estou envolvido com a situação ambiental. Por mais que ele queira separar as coisas, mas é inevitável. A tecnologia hoje, o WhatsApp, né? Sempre tem alguém chamando. Direto. Então, muito envolvido nisso. Mas, obviamente, tento tirar o tempo para a família, né? Por vezes até te deixa a desejar algumas situações, né? Deveria ser ter uma atenção maior até para a família, né? Mãe, avó, enfim, esposa. Eu gosto do futebol também, né? Já fiz isso com mais facilidade, confesso, né? Hoje já com algumas limitações, dificuldades, mas gosto muito do futebol em si, do entrosamento que isso tem, né? Eu acho que a parceria que se cria do futebol é uma coisa muito bacana. Pois é, eu te conheço de lá, né? Então a gente se conhece das antigas do futebol, né? Quando na adolescência, aí, uns anos atrás, a gente se defendia bem, né, Marcelo? Se defendia bem em campo. Hoje a gente tenta, mas com uma certa dificuldade. Mas gostamos e pretendemos continuar até que assim for possível. Eu sempre digo que é um meio propício para a amizade, né? Sem dúvida. Eu acho que o futebol não é só o jogo de futebol em si, né? Pós-jogo. O pré-jogo, o pós-jogo, durante a semana, né? A expectativa. Pô, é muito bacana. Claro que com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco essa... Até porque, muda um pouquinho a visão, né? Já tem o futebol como outra... no início é mais competição, depois já é mais esse entrosamento, né? Mas eu acho que e a nossa região é muito forte na questão do futebol, né? Em diversas comunidades. Guaraciaba, especificamente, é um dos campeonatos mais fortes que tem, né? De quantidade de time, então acho que são 42 comunidades, né? E a maioria delas tem times, né? É uma pena que muitas delas, né? Em razão da pessoas que saíram, que não estão mais lá, né? Tem diminuído, mas ainda assim eu acredito que é um dos municípios que tem a maior quantidade de atletas e de equipes, né? Tem todo ano, né? Primeira e segunda divisão. Até quando a gente conversa fora do município, né? As pessoas até brincam, pô, Guaraciaba tem primeira e segunda divisão. Eu disse, e 2 times cada comunidade, né? Aspirante principal. Então, de fato,
acho que é um diferencial que Guaraciaba tem nesse sentido também, né? Falou da esposa, tem esposa então? Tenho esposa, minha esposa Joyce, quero mandar um beijo para ela, tem sido minha parceira de todas as horas, né? E tem entendido bastante a minha ausência, né, Marcelo? A gente tem andado muito, a Ambiental tem demandado muito da gente, tanto regionalmente quanto idas para fora, né, da região, aí ela tem entendido, isso tem sido minha parceira. E a mãe, como é que é o nome? Delírias, minha mãe Delírias, até minha mãe Delírias, mandar um beijo para ela, a minha avó Dona Rosa também, são meu suporte, né, as pessoas que a gente se inspira muito, meu conselhinho, pai, também conselho, né, um puxão de orelha, isso é importante, né, precisa nos orientar por aí também. Pô, sou muito grato a todos Tem eles. irmãs também? Tenho irmão, uma irmã, né, casada que mora em Dionísio Amargana, e o meu irmão Rick, que mora em Guaraciaba, né. O Rick dá uma ensaiada também. Esse metido a boleiro, né, mas essa gurizada de hoje não é mais como o nosso tempo, né, Marcelo? A gente era mais a isso, com mais vontade, hoje eu já não tem mais essa vontade toda, mas ele brinca, gosta. E nessa lida toda na PM ali, não surge aquelas situações engraçadas também? A PM, ela nos proporciona algumas situações tristes, mas algumas engraçadas também, né? Teve um ano depois, logo depois de formado, né, a gente destacou para os municípios aí, era no tempo que se fazia bastante policiamento em campos de futebol, né? E aí numa certa feita lá, a gente fazia esse policiamento e daqui a pouco o tempo esquentou lá e foram para cima do juiz, o juizão chamou os policiais, a gente saiu naquela vontade de, aquela recém-formado e tal. Vamos trabalhar, o campo molhado, assim, quando cheguei perto, assim, faltou freio, né? Pô, dei aquela escorregada, parei no meio da confusão, assim, já quase que eu cheguei no meio, calma, não sei o que e tal, mas tive que fazer um ensaio ali para não Cada um chega como Cada um chega do seu jeito, esse é o jeito que eu aprendi a trabalhar. Essa é uma situação engraçada, assim, por muito tempo foi um motivo para... Não deu a corneta dos colegas, né? Sempre tem a corneta, foi um momento engraçado, assim. Teve uma outra situação, Marcelo, também eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Na época de que as denúncias vinham muito por orelhão, né? Sim. Tinha essa onda de celular. E aí, uma certa feita lá, recebemos diversas ligações de um orelhão, o cara se via que ele estava embriagado, estava mamado e tal. E a umas alturas ele começou a ofender nós lá. Eu e meu colega disse, não, agora a gente vai lá e vamos conduzir esse cara por desacato, né? E ele tinha entrado, se ouvido uma confusão lá, e chegamos lá e já pegamos o cara no orelhão, pegamos o cara e botando dentro da viatura e já dando os conselhos ali pra ele. Só que nesse meio tempo, eles não sei porquê, o cara não era mais o mesmo, né? Aí o cara já dentro da viatura, quase chamado, disse, não, calma, eu sou a vítima e tal. O que tinha desacatado era o outro, né? Puta, pegaram errado. Aí pegamos o cara, disse, não, então vamos fazer aqui o registro todo e deixamos o cara lá, né? Mas às vezes acontece essas situações aí, mas é engraçado. Bacana. E o que é o seu projeto para você, ainda? Olha, Marcelo, quando eu analiso a minha história, né, a dificuldade que a gente teve, né, que a gente consegue desenvolver hoje, eu digo que eu sou muito realizado, muito satisfeito. Eu nunca fui assim de ficar sonhando com coisas mirabolantes e tal. Eu sempre tentei me preparar, ou estar preparado para as oportunidades, né? Hoje, felizmente, eu acho que o que eu queria alcançar, eu alcancei, né? Eu ingressei na Polícia Militar, que eu admiro muito, então, para mim, isso é fundamental. Depois que você ingressa na Polícia Militar, você enxerga a carreira do oficialato como um sonho de praticamente todos os policiais. Eu consegui atingir esse sonho, né? Passei num concurso público aberto a todo o Brasil. Na minha turma de oficiais tenho colegas de todos os estados do Brasil. Então, eu cheguei a atingir esse objetivo, né? Hoje, à frente da unidade da Polícia Militar Ambiental, uma polícia reconhecida no Brasil todo como referência. Quando se fala em polícia ambiental no Brasil, se fala de Santa Catarina. Então, eu estou à frente de uma unidade, né? Tenho uma família maravilhosa. Então, assim, eu vejo que não me falta nada, né? Então, agora a expectativa da carreira, né, das promoções e tal, mas se eu parasse por aqui, eu já estaria por satisfeito. Então, se você me perguntasse assim, Marcelo, qual é o seu sonho hoje? O meu sonho é envelhecer ao seu tempo, com saúde, com família e com amigos. Eu acho que quando eu cheguei com o que eu tenho, se eu atingisse esse objetivo, para mim já estaria muito satisfeito e já estaria de um bom grado e muito grato por isso, inclusive, a Deus. Né? Que é o que importa. Que é o que importa.
Muito obrigado pelo papo. Fechou, Viu que foi Marcelo? rapidinho? Rapidinho, passa que é um tiro, né? Mas agradecemos a oportunidade. Eu o que convite, agradeço a é. conversa. Prazer conversar contigo, Bacana, conhecer mais bacana. sobre você, né? Já conhecia há Bacana. muito tempo, mas agora conhecendo um pouco mais a fundo. Perfeito. E as pessoas também de casa podem Com acompanhar certeza. e conhecer. A gente deixou um pouquinho da nossa história e um pouquinho do nosso legado, eu acredito que para a sociedade, e sempre tentando melhorar em algum sentido aí as pessoas, né? Acho que esse é o nosso propósito enquanto pessoa nessa existência, né? Bacana. Muito bom.